ideais presbiterianos e os ideais maçons estavam muito próximos. Compreendem? Um Brasil monárquico, sem liberdade religiosa e sem democracia, não podia de forma alguma ter inserção do protestantismo. Foi aí que os maçons e não apenas presbiterianos, mas batistas, metodistas, se tornaram muito próximos, e muitos presbiterianos se tornaram maçons, e muitos maçons se tornaram presbiterianos, muitos maçons batistas muitos batistas se tornaram maçons, e muitos metodistas também. Só que um grupo dos presbiterianos nacionais começaram a perceber que essa união entre maçonaria e fé cristã era um problema, porque a maçonaria tem rituais religiosos. A ritual de iniciação é um ritual religioso, em que o que está sendo recebido, eu não sei se tem alguém que conhece maçonaria aqui, ou que é maçom, mas num ritual de iniciação da maçonaria, um dos métodos de iniciação é que aquele que vai ser iniciado perante o grau 33, que vai nomeá-lo como maçom, coloca um dos seus dedos na jugular e, com os olhos vendados, faz uma série de promessas com relação à maçonaria. E depois dessa série de votos, a sua venda é retirada pelo aquele que está nomeando como agora um novo maçom, e diz: você saiu das trevas e veio agora para a luz. É inconcebível que um cristão passe por esse rito. Da mesma maneira, as orações feitas na maçonaria, muitas delas são feitas sem que se mencione a mediação de Jesus Cristo. Muitos pastores começaram a questionar que o cristão podia ser maçom. E foi aí que, movidos, não apenas por isso, mas também pelas situações relacionadas ao seminário, ao Colégio Presbiteriano de São Paulo, Colégio Presbiteriano Mackenzie, chamado na época Colégio dos Protestantes, e também a questão maçônica. Aqui acontece nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho uma reunião reunindo as lideranças presbiterianas. O regime presbiteriano é um regime representativo. Nós não temos hierarquia de pessoas na igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana não existe ninguém que é maior do que ninguém. A igreja presbiteriana é uma democracia representativa. O pastor não é maior, ele é presbítero, assim como os presbíteros da igreja, que formam um conselho. E todas as decisões da igreja presbiteriana são conciliares, jamais são individuais. Jamais há uma decisão partindo de uma pessoa. Esse é um dos princípios inegociáveis do presbiterianismo. É que o presbiterianismo se governa pelos seus concílios. Então, um dos nossos concílios, que é o sínodo, reunindo os representantes dos presbitérios, se reúne para discutir essas questões. E nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho, na Alameda dos Bambus, em São Paulo, hoje chamada Rua Helvética, em São Paulo, aconteceu a reunião que houve a cisão entre os presbiterianos e os presbiterianos independentes. A origem da igreja presbiteriana independente naquele dia não foi por motivação pessoal, não havia nenhum plano de organização de uma outra igreja, como se nós vamos agora reunir e formar uma nova igreja. A cisão aconteceu pela simples situação em que havia uma incompatibilidade em de permanecer homens que se dividiam em alguns pontos centrais. A primeira era a relação à maçonaria. Era inviável que permanecessem pessoas dizendo que era possível, naquele momento, no concílio, dizendo que era possível falar a Deus sem a mediação de Jesus Cristo. Para alguns pastores isso era inadmissível. Da mesma maneira, a evangelização indireta era inadmissível. A ideia de construir hospital e fazer escola era muito boa, mas nós não vamos falar do amor de Deus para o povo, não vamos formar pastores, missionários para pregar a palavra, também era inadmissível. 7 pastores se levantaram, 9 presbíteros se levantaram na reunião, saíram, formando aquilo que 11 pastores, 7 pastores e 11 presbíteros, desculpe, saíram e se reuniram na rua 24 de maio, em São Paulo, onde ainda era o templo da primeira IPI de São Paulo. Hoje ela está na rua Nestor Pestana, ali próximo à Consolação. E na 24 de maio, onde era o templo, eles se reúnem, movidos com lágrimas, diz a história, e se declaram, então, separados do sínodo presbiteriano, formando o presbitério presbiteriano independente, e o nome
que depois se tornou Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É por isso que esse nome, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A ideia é que a igreja estava se separando, proclamando sua independência em relação às missões estrangeiras, em relação também à maçonaria, e se tornando um novo ramo do cristianismo. Já lá nos primeiros artigos, a primeira Constituição, a IPI colocou que era uma das suas marcas, a incompatibilidade da fé cristã com a prática maçônica. E colocou também que essa igreja é um ramo do cristianismo que se propaga por si mesmo, tendo como fundamento a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, única regra e fé e prática desta igreja, e a interpretação das confissões de fé de Westminster, dos catecismos maior e menor, como a sua maneira de doutrinar-se. Está lá desde o início, isso que se tornou o fundamento da origem da Igreja Presbiteriana Independente. Eu não quero pregar essa noite sobre a história da igreja, porque você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que eu queria que nós voltássemos para esse texto e pudéssemos, a partir disso que eu disse, que eu falei, olharmos algumas questões que são importantes para nós, independentemente se somos presbiterianos e presbiterianos independentes ou não, mas aquilo que somos enquanto igreja. Esse texto que nós lemos, o apóstolo Pedro que andou com Jesus, Pedro que negou Jesus, Pedro que foi perdoado por Jesus, o apóstolo Pedro, quando falou sobre a igreja, ele, escrevendo aos irmãos da Ásia, ele diz, esse texto maravilhoso que nós lemos, nos falando sobre a vocação da igreja. O que significa ser igreja de Cristo? O que significa fazer parte da igreja de Cristo? E aqui nós temos então a palavra de Pedro para nós. Quando eu digo que eu sou cristão, o que me identifica? Qual é o chamado que eu estou respondendo? Pedro, ao escrever esse texto, nos fala claramente que aqueles que fazem parte da igreja são chamados. E a vocação nesse texto, o chamado para o cristão nesse texto, nós podemos entender em 3 verbos. E é esses 3 verbos que eu quero conversar um pouco essa noite. Quando Pedro escreve esse texto, nos falando sobre esse chamado maravilhoso, ele diz lá no versículo de número 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, sim, mas para com Deus eleita e preciosa, e nós assim como pedras vivas, somos chamados para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. A igreja é fundamentada na vocação. No Antigo Testamento, a vocação estava relacionada ao povo de Israel. Deus chamou um povo para viver na sua vontade e representar diante de todo mundo aquilo que era o povo de Israel, o povo chamado por Deus, o povo eleito de Deus. No Novo Testamento, a nossa vocação não é para fazer parte de um povo, no sentido de uma nação, mas fazer parte de uma comunidade de irmãos e irmãs que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pedro diz que são essas pedras vivas que agora formam um edifício espiritual. Essas pedras vivas são eleitas. Pedro usa uma imagem de um edifício que é construído, em que cada parte desse edifício é construída de uma pessoa, que agora foi chamada para formar essa comunidade, esse povo, esse corpo, que é chamado igreja. Igreja é a comunidade do povo, formada pelo povo de Deus. Igreja não são os prédios, igreja não é a denominação, igreja não é presbiteriana independente, presbiteriana do Brasil, não é a metodista, não é a batista. Igreja é o povo formado pelo chamado de Deus para fazer parte daquilo que Ele mesmo disse que é o seu povo. No Novo Testamento, a nossa vocação, nosso chamado, é um chamado que Deus faz através da sua palavra, e nós respondemos. A nossa conversão, a nossa fé vem de um Deus que nos chama para si. Nós nos tornamos cristãos porque cremos que pela ação do Espírito Santo a palavra alcança a nossa vida, e nós dizemos sim para Deus. Nós dizemos, eu acredito nisso, eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados, que Jesus é meu Senhor. Então o meu nascimento na igreja é um nascimento espiritual. Assim como cada pessoa, cada um de nós aqui nasce na família. O cristão nasce em resposta à palavra de Deus numa família que é a igreja.
Não existe cristão sem igreja. Não existe como me formar, assim como uma criança, se deixada fora da família, pode se tornar tudo menos uma pessoa. As pesquisas mostram isso. Da mesma maneira, fora da igreja, não existe cristianismo. Cristianismo não existe conceito de cristão ermitão, separado e excluído da comunidade dos santos. É por isso que a primeira palavra relacionada à nossa vocação é aquilo que aquilo que nós mais precisamos. É o sentimento de pertença. É o sentimento de pertencer. A nossa primeira vocação é para que nós pertençamos a Deus. Olha só o capítulo 2, versículo 10 da sua Bíblia. Veja lá, capítulo 2, verso 10 de 1 Pedro. Vamos juntos. Vós sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Até aqui. Antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Veja, que quando Pedro fala dessa vocação para fazer parte da igreja, a primeira grande mensagem que ele traz para os irmãos é que cada pedra viva, que cada membro daquela comunidade, antes não tinha um sentimento de fazer parte do povo de Deus, mas agora se sente parte do povo de Deus, pertence ao povo de Deus. A primeira grande resposta que nós damos a Deus no nosso chamado é que quando eu respondo ao chamado de Deus para a minha vida, eu passo a pertencer ao seu povo. Antes não eres povo, mas agora sois povo. E lá no grego é muito interessante que Pedro faz um jogo de linguagem, diz, antes não eres povo, mas agora sois o povo. E é muito interessante esse artigo definido antes de o povo, porque Pedro dizendo assim, só existe um único povo de Deus. E vocês fazem parte desse povo. Aqui ecoam-se as palavras do Antigo Testamento, quando Oséias vai dizer, capítulo 2, verso 3, e também no 23, que antes o não ser povo era ser excluído das bênçãos, mas agora ser povo significa fazer parte de um povo abençoado, de um povo amado, de um povo precioso, de um povo que pertence a Deus. Amados, que privilégio é podermos olhar para nós mesmos hoje, enquanto igreja, dizer assim, uma das marcas, umas características do meu chamado, porque eu faço parte da igreja, é que eu pertenço ao povo de Deus. Não à denominação, mas ao povo de Deus. O segundo verbo importante para o chamado é o verbo ser. Primeiro é pertencer. A nossa resposta ao chamado de Deus nos faz pertencer ao povo de Deus. Mas o segundo verbo importante nesse texto é o que está lá no versículo 9. Olha só, vós porém sois raça eleita. Veja aí, vós sois. Quando Pedro fala da vocação, ele diz que agora aqueles que não eram passam a ser. Se antes eles não pertenciam ao povo de Deus, agora eles pertencem ao povo de Deus. O segundo verbo que ele usa é que antes eles não eram, mas agora eles são. Vós sois raça eleita. Uma das coisas que a nossa resposta à fé cristã nos dá, a resposta a Jesus, ao chamado de Jesus, é que não apenas pertencemos a um povo, mas nós temos uma identidade. Amém, queridos? Nós somos. E olha o que a palavra diz, verso 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja só, vós sois raça eleita. Primeira coisa o que está dizendo é que não somos apenas uma raça, mas somos a raça eleita. Eleita em quê? Em Cristo. O texto já diz, em Cristo Jesus nós somos eleitos pedras vivas. Cristo nos traz para dentro da comunidade chamada igreja. A igreja é esse povo amado em Deus em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que nos deu vida eterna, para que pertençamos ao povo de Deus. Segundo, é que esse povo é raça eleita. Raça eleita. Depois ele diz sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? Nessa comunidade de santos, que é a igreja, não existe mediadores superiores uns aos outros, porque todos são sacerdotes reais. Isso foi um dos lemas da Reforma Protestante, quando a Reforma disse que o sacerdócio é universal. Cada cristão
quando ora, fala com Deus. Quando ele abre a palavra, ele tem a direção da palavra de Deus. Ele não precisa de mediador humano, no sentido de que não